Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Esse é o nosso Deus de milagres, é o Deus que opera milagres e que livra o seu povo. Segundo a Crônicas 20, diz assim, versículo 8. Versículo 9. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Essa foi uma parte da oração de Josafá. Josafá que foi perseguido por moabitas, amonitas e meunitas, 3 inimigos poderosos que vieram com aquela força para destruí-los, para subjugá-los e fazer o mal. No começo do capítulo diz assim, Josafá recebeu a notícia e ficou alarmado, mas alarmado, preocupado, com medo, decidiu buscar o Senhor. Aflito, preocupado, alarmado, com medo, o Josafá decidiu buscar o Senhor. Ele temeu, mas decidiu buscar o Senhor. E esse versículo 9 é um pedacinho da oração que ele fez. Eu convoco você a estar no templo nesse final de ano, com aquilo que representa as situações que você não aceita que permaneçam assim, que te causa medo, temor, preocupação, alarme, medo, e apresente a Deus do mesmo jeito. Senhor, está escrito que nós nos apresentaríamos ao Senhor diante da espada, do perigo, da fome, da desgraça, da doença, da perseguição, e clamaríamos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. É o que eu convoco e te convido a fazer. Reclamar não ajuda, ficar fofocando e falando pelos cotovelos também não. A oração é que ajuda. Imagina se eu estivesse lendo aqui, capítulo 20, alarmado, versículo 3. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Já pensou se tivesse escrito assim, alarmado, com medo, Josafá decidiu reclamar com todo mundo. O resultado teria sido outro. Josafá decidiu ir para a internet e falar um monte. Josafá decidiu fugir. Josafá decidiu se esconder. Josafá decidiu murmurar. Josafá decidiu se trancar no quarto. Josafá decidiu se entupir de remédios. Josafá se lançou na bebida, se entregou nas drogas. Josafá, alarmado, desistiu. O resultado teria sido outro. E não pense você, que se você sair reclamando, que se você desistir, se você se lançar na bebida, nas drogas, se você tiver uma recaída, se você parar, por quê? Porque está cercado. Não pense você que vai melhorar, ao contrário, só vai piorar. Agora, decida buscar o Senhor como Ele fez. Vai lá, vem aqui diante do santo templo, se entra no templo em pé, porque todos estavam em pé, quem ora, quem está orando está em pé. Quando fizeram isso, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias. No meio da assembleia, ele disse, 15, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, mas tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Já pensou? Se a pessoa sai, foge, reclama, se entope de remédios e se entrega, o resultado teria sido outro. Certa vez eu vivi uma experiência, alguém que eu
Sempre admirei pela sua disposição, coragem, força de vontade, pelo seu ânimo. Ficou doente e precisou ser internado. Quando eu fui lá visitar a pessoa no hospital e entrei naquele quarto de hospital e vi a pessoa ali, assim que ela olhou para mim, assim que ela abriu a boca, eu pensei comigo, essa não é a pessoa que eu conheço. Essa pessoa que está aí não é aquela que eu conheci, não é aquela que eu conheço. É verdade que ela estava lá internada para fazer um procedimento cirúrgico de algo que veio e era algo ruim. Mas o que mais me preocupou não foi o diagnóstico dos exames, o resultado do exame de sangue, o resultado das tomografias, o resultado das ressonâncias, não foi isso que mais me preocupou. O que me preocupou é que eu encontrei uma pessoa abatida, com medo e para baixo. Eu que conheço a pessoa há algum tempo, ao vê-la ali, eu disse, você não é a pessoa que eu conheço, muda esse espírito. Como disse aqui, não tenha medo, não desanime. É uma batalha que você não vai batalhar. Essa pessoa estava lá doente. Ela foi surpreendida e foi parar no hospital. Primeiro, que precisava de cirurgia. E quem ia fazer cirurgia era o cirurgião e a equipe médica. Segundo, que era Deus que podia fazer alguma coisa, o médico que podia fazer alguma coisa não era aquela pessoa. Quer dizer, Senhor, o que eu posso fazer? Confiar em Deus, buscar o Senhor. E eu me lembro de sempre dar essa orientação nesses momentos. Levante-se, não tenham medo, você não vai enfrentar essa situação, você não vai lutar sozinho essa batalha, porque essa batalha é do Senhor. Agora, anime-se, não tenha medo, coragem. Alguns dias depois, a pessoa estava recebendo alta, deu tudo certo, glória a Deus. Toda vez que alguém me conta um problema, eu ouço o problema, mas eu sondo o espírito da pessoa. Porque tem gente que está passando por situações gravíssimas, mas você olha para ela e fala assim, tudo bem. Graças a Deus, graças a Deus. Essa situação é gravíssima, mas a pessoa está ali em pé, agindo, confiando em Deus. Falando pela fé, esperando o socorro do Senhor. Clamando a Deus na angústia, de cabeça erguida. Como disse Deus, não tenham medo. Tomem posições e fiquem firmes. A pessoa está na posição. Ela está firme. Ela não sai da posição de homem de Deus, de mulher de Deus. Ela não larga a posição. Ela permanece firme. Está morrendo, mas está firme. Está doente, mas está firme. Está endividada, mas está firme. Está lutando, mas está ali na posição. Está na posição. Está em posição. Quando eu vejo isso, eu falo, opa, graças a Deus, vai dar tudo certo. A esperança. E outras pessoas que enfrentam situações com potencial muito menor, que não tem poder de matar, de fazer um grande mal. Mas eu olho para a pessoa e falo, vixe, e agora? Essa vai dar trabalho. Nossa, por quê? Porque não está firme, não está animada, ao contrário, está com medo. Está desanimada, está preocupada e pode, por causa disso, desse sentimento, dessa reação, piorar o que já não está legal, o que já está ruim. Então, tome posição, permaneça firme e vai enfrentar os moabitas, os meunitas, os amonitas de cabeça erguida. Desça contra eles. Eles vêm pela subida de Ziz e vocês vão encontrá-los no deserto de Tecoa, lá no deserto de Teruel. Essa batalha não tereis que batalhar, essa peleja não tereis que pelejar, essa luta não é de vocês, mas tomem posição, permaneçam firmes, desçam contra eles e vejam o livramento que Deus lhes dará.
Josafá prostrou-se o rosto em terra e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram a Deus em alta voz. É isso aí. Josafá se levantou e orou, porque quem está em oração está em pé. Quem não está em oração, não sei. Os levitas, descendentes dos coatitas e coreitas, se levantaram e louvaram, porque quem louva também está em pé. Quem não está cantando, quem não está orando, quem não está jejuando, eu não sei. Se colocaram em pé e louvaram a Deus em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Na outra tradução diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem o Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. O cântico dizia: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar, era madrugada, se levantaram e foram em direção ao deserto de Tecoa para enfrentar os inimigos. Os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, foram na frente, exaltando o esplendor, a majestade e o poder de Deus com cânticos, dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá e Jerusalém. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o exército imenso, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, hein? Você que é de Judá, você que é de Jerusalém, você que é do Pleno, você que é de Guarulhos, você que é de Rio Preto, você que é de São Miguel, você que é do povo do Evangelho Pleno, ele é aqui, você que é da igreja, você que está contando com o nosso Deus. Coragem, levante-se, porque essa batalha não é sua. Tenha ânimo, não desanime. Oraram, jejuaram, se colocaram em pé diante do templo e cantaram a Deus. A combinação dessas coisas trouxe um grande livramento. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Depois, 27, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Glória a Deus. É isso aí, vamos orar. Senhor, essa é a combinação perfeita. Orar, jejuar no templo, diante do altar do Senhor, e cantar louvores. É buscar forças lá dentro, se levantar e partir em direção contra os inimigos. Na posição, animados, não prostrados, e cantando e exaltando a sua majestade, o seu esplendor e o seu poder. Dizendo graças a Deus e deem graças a Deus, pois a sua bondade dura para sempre. É vitória na certa, é vitória na certa. Eu tomo posse agora de uma grande vitória contra todos os nossos inimigos. Em oração, em jejum no templo, homens, mulheres, crianças e até os de colo, em pé, ouvindo a voz do Senhor, cantando cânticos e adorando a Deus. Prepare emboscadas contra os nossos inimigos, para que eles se autodestruam. E nós, por outro lado,
vamos ficar com os despojos, com os equipamentos de valor, com o despojo da guerra. Obrigado, Deus. Eu vou entrar no templo com a igreja no final de ano, ao som dos instrumentos musicais, alegre, feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha, cantando cânticos, porque grande foi a vitória que o Senhor nos deu. Eu vou cantar os cânticos antes e vou cantar os cânticos depois. Eu vou orar antes no templo e vou orar depois no templo. E grande será a nossa vitória. Porque Deus disse, a peleja não é vossa, é minha, mas desçam para enfrentá-los. Eu tomo posse, profetizo e desde já te agradeço. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Graça e paz.